Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o canal Literatura Voa. Eu sou o André Carneiro Ramos e estamos aqui mais uma vez para falar de literatura. Hoje, mais cedo, tomando um café. Sempre bom tomar um cafezinho de manhã, nos dá forças, não é verdade? Enfim, ontem eu estava conversando com vocês sobre ontem, porque o último vídeo eu gravei ontem, né? A gente tem sempre que pensar, caramba, que ontem? Aqui na internet esse ontem é relativo demais, né? Vocês podem ter assistido ao vídeo hoje mais cedo e agora à noite estarão assistindo a este vídeo, então enfim. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, essa questão do tempo é bem subjetiva aqui na internet. Mas o último vídeo que eu gravei tratou do ensaio do Antônio Cândido, do nosso grande mestre Antônio Cândido, o seu texto sobre Machado de Assis, um texto que foi publicado em 1968. Publicado não, ele foi escrito em 68. Acredito que ele tenha sido publicado também em 68. É uma dúvida que eu tenho porque eu possuo a segunda edição do Vários Escritos e a segunda edição ela foi publicada em 77. Bom, vale conferir essa informação, mas a questão é o texto Esquema de Machado de Assis, que fala sobre a obra machadiana e, perdão, e o Cândido ele nos apresenta a obra de Machado, alguns aspectos da obra de Machado, para depois entrar mais precisamente nessa questão dos temas abordados pelo escritor e que comporiam, nesse sentido, o tal do esquema de que ele fala no início. Então hoje eu vou comentar especificamente sobre esses temas que o Antônio Cândido aborda. Então o primeiro deles, ele inclusive enumera esses temas ao longo do ensaio, né? O primeiro deles, ele começa dizendo assim, talvez possamos dizer que um dos problemas fundamentais da sua obra é o da identidade. Quem sou eu? O que sou eu? Em que medida eu só existo por meio dos outros? Eu sou mais autêntico quando penso ou quando existo? Haverá mais de um ser em mim? Eis algumas perguntas que parecem formar o substrato de muitos dos seus contos e romances. Então, aqui neste primeiro momento, o Antônio Cândido ele nos coloca algumas questões voltadas até mesmo para aquela perspectiva que eu já venho desenvolvendo em alguns contos, do duplo, a perspectiva do duplo que o Machado ele por vezes aborda, como a gente verificou no conto O Diplomático, naquela relação entre os personagens ali, os principais personagens masculinos, digamos, né? O Rangel e o Queiroz, como se o Rangel fosse uma espécie de metade melhor ajustada dentro daqueles paradigmas sociais do que o Rangel, que era um sujeito que só imaginava, que só desejava e não realizava nada de fato. Um outro momento também a gente percebe no capítulo dos chapéus, aquela coisa que eu também comentei recentemente sobre as personagens Mariana e Sofia. A Mariana representando aquela elite, digamos, domesticada, aquela elite que correspondia com os ditames que lhe eram impostos, e no outro extremo a gente tem a Sofia, que era aquela mulher libertária, aquela mulher que
ao que se percebe, ela não tinha receio de viver, não tinha receio de externalizar suas emoções, sua sensualidade e etc. É claro que há relativizações, a Sofia também, num dado momento, ela vai à Câmara dos Deputados, a gente imagina que ela não queira apenas um relacionamento fugaz. Fica meio que subentendido que ela pretende arrumar um marido bem situado em termos financeiros. Os deputados representavam isso também, né? Bom, enfim, são questões para a gente sempre comentar. Os textos machadianos são muito profundos nesse sentido. Eu já salientei isso no vídeo anterior, a partir da perspectiva aqui do Antônio Cândido. Mas essa questão do duplo é muito pertinente. Aí tem outros contos, aqui mesmo no artigo do Cândido, ele menciona o espelho e o alienista. Quando ele fala do espelho, ele nos configura uma possibilidade bem existencialista, bem filosófica, né? A questão da farda do personagem representar, né, a aceitação do outro, o elemento farda como um signo importante que representa muito da vida daquele personagem, do conto O Enfermeiro, que eu me esqueci o nome dele, vamos chamá-lo de Senhor Alferes, e ele passa a sentir essa necessidade de aceitação do outro sempre, e a farda facilitava bastante o processo, haja vista que ela suscitava inúmeras questões oligárquicas e com relação a uma escala de valores, a uma escala de respeito, ligada também à subserviência de quase todos ao redor dele. Então é um conto bem interessante. Aqui vamos ler um final aqui do comentário do Cândido, que ele diz assim: é claro que a força do conto não vem desta conclusão banal. A conclusão banal a que ele se refere era de que a farda do alferes era também a alma do alferes, uma das duas que todo homem possui, segundo o narrador, porque manifesta o seu ser através dos outros, sem o que nada somos. Ele meio que o Antônio Cândido, ele constata isso, mas ele acha que tem algo que vai além disso, que é o seguinte: vem da utilização admirável da farda simbólica e do espelho monumental no deserto da fazenda abandonada, construindo uma espécie de alegoria moderna das divisões da personalidade e da relatividade do ser. Então, questões que só seriam devidamente investigadas e salientadas por Freud no século XX. Então, o Machado, a gente não quer dizer que o Machado ele é mais profundo que o Freud, não é nada disso, mas a questão é que ele teve uma intuição interessante acerca disso. Em seguida, ele fala do alienista, que é uma das histórias mais famosas do Machado, que traça paralelos com a loucura que existe dentro de nós, né? O Simão Bacamarte, ele segue internando a todos na Casa Verde. O Simão Bacamarte, um médico especialista nessas questões de loucura, vamos colocar assim, e ele segue internando a todos no hospício que ele havia fundado, só que num dado momento ele pensa assim: eu vou liberar a todos e vou internar aqueles que eu considero como sãos. Então ele inverte o papel, né? Então essa coisa da anormalidade que a gente falou no vídeo anterior, né?
manda então soltar os internados e recolher a pequena minoria de pessoas equilibradas, porque, sendo exceção, esta é que é realmente anormal. Então essa coisa da anormalidade, né, ela está sempre sendo colocada em primeiro plano e destacada mesmo aqui no, no aspecto dos contos machadianos, da obra machadiana. Vamos investigar essa anormalidade, porque é ela que interessa. E a partir do momento em que ele manda internar os normais que ele considera anormal, o Simão Bacamarte, considera esse pessoal anormal justamente porque eles eram sãos. Então, dentro daquela sociedade, a sanidade era anormal. Depois que ele interna esse pessoal, ele chega à conclusão que, enfim, a loucura ela está no meio de nós. A loucura, quem era louco? A grande pergunta, quem era louco? Ele mesmo se considerava louco a partir de um determinado momento. Então essas questões da loucura também, né? Isso, o Machado ele antevê, vamos colocar nesse sentido, muito à sua maneira, claro, ele tem essa antevisão acerca desses temas que seriam celebrados com intensidade no século XX. Tudo bem, então no segundo momento ele começa a falar, o Antônio Cândido, ele começa a falar da relação entre realidade e ficção, que é um tema sempre muito abordado também nos textos machadianos. Ele coloca como exemplo o Dom Casmurro, o personagem Bento Santiago, que é uma história clássica machadiana, particularmente é o meu romance favorito do Machado, em que somos levados a acreditar naquela realidade estruturada, composta e apresentada pelo Dom Casmurro. Aí a gente tem que pensar nos três personagens, né? Bentinho, Bento Santiago e Dom Casmurro. Tem essa tríade. No caso, nessa perspectiva, não seria o duplo, o próprio personagem não conteria um duplo em si, mas uma possibilidade tripartite, vamos colocar assim. Então, são três nuances. Isso comprova o quanto o ser humano ele vai se transformando ao longo do tempo. Nós temos o Bentinho, que é o personagem criança, inocente, sendo totalmente comandado ali pela família, pela Dona Glória, pelo José Dias e também pela própria Capitu, jovem, que, segundo o próprio Dom Casmurro, era mais mulher do que ele homem. Então, assim, a gente já percebe que ela já era uma pessoa, Capitu, jovem, já era uma pessoa sagaz demais, enquanto que o Bentinho era uma espécie de títere. Aí depois nós temos uma outra personalidade que se apresenta, que é o Bento Santiago, que já é o personagem adulto, e ele entra naquela loucura de desconfiar que a sua esposa o trai com o melhor amigo, o Escobar. E nós chegamos na terceira proposição, vamos colocar assim, que é o Dom Casmurro, que já é este personagem na fase da idade um pouco mais avançada, e ele reescreve a sua vida, ele reconta a sua vida também no sentido de reviver as experiências e acertar contas com esse passado. Mas quando ele faz isso, ele tenta nos convencer de que a Capitu realmente o traiu. Mas não existe evidência nenhuma, a não ser a própria ideia que ele tem acerca da realidade. Então essa coisa do o que é realidade, o que é ficção, isso é colocado muito bem aqui dentro do Dom Casmurro, e é uma questão que permeia, né, a obra machadiana também. Né? A gente fica pensando, o que de fato aconteceu? Será que o que aconteceu é o que pensamos que aconteceu? E isso a gente tem que trazer para a nossa vida também. Quando a gente resgata nossas memórias, nós reconfiguramos essa memória. Então essa é uma perspectiva muito interessante também. Né?
a visão do Bento Santiago é a sua criação literária. E o Machado nos apresenta isso com total maestria. E nos deixa com a pulga atrás da orelha acerca daquilo que nós pensamos sobre a nossa própria vida, né? Sobre aquilo que nós mesmos reconfiguramos até acerca do nosso passado, por aí vai. A terceira parte tem relação com: serei eu mais alguma coisa para além do ato que me exprime? Então é uma vertente totalmente existencialista, no caso, né? O Antônio Cândido, cita o exemplo aqui do romance Esaú e Jacó, né? A gente pode até ler um trecho aqui do comentário do Cândido. O grande problema suscitado é o da validade do ato e de sua relação com o intuito que o sustém. Através da crônica aparentemente corriqueira de uma família da burguesia carioca no fim do Império e começo da República, surge a cada instante este debate, que se completa pelo terceiro personagem-chave, a moça Flora, que ambos os irmãos amam, está claro, mas que, situada entre eles, não sabe como escolher. É a ela, como a outras mulheres na obra de Machado de Assis, que cabe encarnar a decisão ética, o compromisso do ser no ato, que não volta atrás, porque uma vez praticado define e obriga o ser de quem o praticou. Os irmãos agem e optam sem parar, porque são as alternativas opostas, mas ela, que deve identificar-se como uma ou com outra, se sentiria reduzida à metade se o fizesse, e só a posse das duas metades a realizaria. Isto é possível porque seria suprimir a própria lei do ato, que é a opção. Simbolicamente, Flora morre sem escolher. Aqui a gente percebe, né, essa coisa da decisão que muitas das vezes nós temos que tomar e que descamba numa espécie de ato, na verdade, um ato definidor, não somente das nossas escolhas, mas da nossa vida. Então, a gente pode pensar: caramba, eu realizo uma escolha, quando eu realizo uma escolha, eu abro mão de inúmeras outras coisas. Mas será que esta escolha, ela me define? Será que se eu tivesse tomado um caminho diferente, isso também poderia ter sido amenizado? A gente pode voltar, inclusive, no próprio personagem do Dom Casmurro. A gente pode pensar: ele tinha tudo na vida, ele era um homem realizado, ele tinha o amor da mulher que ele amava, e acredito que sim, que ele tinha. A Capitu, ela nutria um sentimento pelo Bentinho, desde criança. Mas ocorre o quê? O Bento, a partir daquele momento do ciúme, a partir daquela loucura que toma conta dele, ele resolve escolher um caminho de destruição dessa felicidade. E a gente fica sem saber se foi justificado ou não, se ela realmente traiu ou não. Eu tenho para mim, eu por vezes leio o romance e vejo que não, que ela não traiu. E também por vezes leio o romance e acabo sendo levado à ideia de traição, até porque o Bento Santiago era muito chato. Ele era um cara assim problemático demais, e talvez isso tenha levado a Capitu a traí-lo, mas a gente não tem como comprovar. Mas ainda assim existe aquela coisa do ato, né? Um ato definidor, um ato que, quando praticado, ele pode descambar num drama incrível. Então, essa reflexão que é colocada aqui pelo Cândido, né? Serei eu mais alguma coisa para além do ato que me exprime? Sim, nós somos sempre algo para além do ato que nos exprime, mas, enfim, Machado trabalha isso com uma condição provocativa incrível. Essa é a questão número 3. A questão número 4, ele fala aqui, né, o Cândido, é a busca pela obra total. Nesse sentido, a gente se depara com certas questões artísticas, né,
que certamente permeiam todo o imaginário dos criadores. Quem não gostaria de, quem na condição de artista não gostaria de desenvolver uma obra que pudesse representar todo aquele momento estético vivido, que pudesse conter ali todo uma perspectiva eterna naquele momento transitório, até a própria obra de arte sendo algo eterno e a vida de quem a produz algo transitório e tudo mais. Mas enfim, aqui a gente percebe que existe no Machado essa constatação, né, de que ele, enquanto um criador, ele era um sujeito que conseguia desenvolver as suas obras. Agora, e os artistas que não conseguem? A gente tem aquele personagem do Mestre Romão, daquele conto incrível que eu adoro demais, que é o Cantiga de Esponsais, em que ele não consegue compor o que ele devidamente queria. Então ele fracassa absolutamente na vida dele, ele é reconhecido como um intérprete, e ele não queria ser um intérprete apenas, ele queria ser um mestre mesmo, ele queria ser um criador de verdade. Então ele não consegue, ele fracassa. E é um conto que revela muito dessa dimensão do artista, na verdade. Então aqui o Antônio Cândido ele não fala do Cantiga de Esponsais, ele fala de Um Homem Célebre, que é um outro conto machadiano que trata disso. Nós temos a personagem do Pestana, que só consegue compor poucas aquele gênero musical, né? Enfim, é sempre essa questão do dilema do artista que se depara com os seus limites. Então a gente pode pensar que isso talvez tenha muita relação com o próprio Machado enquanto escritor, não é verdade? Eu acredito que todo artista vive esse drama, né? O drama, por exemplo, da página em branco e tudo mais. Isso não fica claro aqui na abordagem do Antônio Cândido, mas a gente pensa isso, né? Porque a gente se aproxima, o texto do Cândido serve para nos aproximarmos cada vez mais do Machado, e a gente vai pensando nessas questões, né? O Machado dos 5 primeiros romances, e o Machado a partir de Memórias Póstumas de Brás Cubas, quando ele dá aquele salto, na verdade. Então, assim, ele consegue, né, transcender esse limite da normalidade, da mesmice. Ele vai além, Machado conseguiu. E ele retrata aqui os personagens que não conseguem, enfim. Na parte 5, nós temos a ideia de as perguntas, né, que são feitas. Surge então a pergunta, lendo aqui o Cândido: se a fantasia funciona como realidade, se não conseguimos agir senão mutilando o nosso eu, se o que há de mais profundo em nós é, no fim das contas, a opinião dos outros, se estamos condenados a não atingir o que nos parece realmente valioso, qual a diferença entre o bem e o mal, o justo e o injusto, o certo e o errado? Machado de Assis passou a vida ilustrando esta pergunta, que é modulada de maneira exemplar no primeiro e mais conhecido dos seus grandes romances de maturidade, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Nele mesmo a vida é conceituada relativamente, pois é um morto que conta a sua própria história. Então essa coisa da relativização, relativização é a palavra aqui deste 5º tópico. Eu acho que o Machado ele surge, né, com essa questão da relativização da vida, relativização daquilo que é importante. Será que isso é mesmo importante? A vida tem algum sentido? O que é o bem, o que é o mal? São perguntas que nos remetem à filosofia socrática, obviamente, mas vejam vocês, são perguntas atualíssimas à época do Machado e que não foram solucionadas e nunca serão. Então, olha, hoje nós estamos ainda discutindo isso.
Então, ontem, uma aluna me perguntou acerca da atualidade da obra de Machado, como é possível. É porque o Machado toca em temas totalmente humanos e transcendentais, são temas recorrentes, e ele aborda de uma maneira muito especial, sempre relativizando as questões. Ele mostra para nós que não existe resposta. Essa própria colocação aqui do Brás Cubas, que é um defunto autor, uma coisa, né, aparentemente impossível, mas que representa uma grande relativização acerca das questões da vida, né? E isso nos remete à noção do Schopenhauer, da noção da angústia, da questão do caos. O mundo é um grande caos, no mundo não existe uma ordem estabelecida, não podemos contar com isso. O mundo é caótico, é uma perspectiva contrária ao viés hegeliano dos sistemas, da coisa que funciona e tudo mais, de algo que se relaciona com o outro. Enfim, essa perspectiva do Schopenhauer vai totalmente contra isso, na oposição disso. E a gente pode pensar em vários contos aqui. O primeiro que me vem à cabeça é A Cartomante, que a gente acha que está tudo certinho, né? Que o personagem ele vai, depois de ouvir, né, os dizeres da cartomante, que ele vai viver uma vida plena, que vai dar tudo certo, o coração dele é tranquilizado. Quando ele chega na casa do amigo que ele estava traindo, tendo um caso com sua esposa, ocorre aquela situação, ele é assassinado e, enfim, não existe controle. Então isso, o Machado, quando ele elabora isso, ele relativiza as questões, né? Ele relativiza a vida, ele mostra para nós que nada é tão certo quanto parece, né? Enfim. A questão número 6, que o Cândido aborda, tem relação com a transformação do homem numa espécie de objeto do homem, né? Aqui tem uma perspectiva totalmente filosófica também. É um tema que o Antônio Cândido gosta muito, ele sinaliza isso aqui. Pessoalmente, o que mais me atrai nos seus livros é um outro tema, diferente destes. A transformação do homem em objeto do homem, que é uma das maldições ligadas à falta de liberdade verdadeira, econômica e espiritual. Isso é uma coisa muito intensa, na verdade. No último conto que eu analisei aqui, o capítulo dos chapéus, a gente tem essa coisa da fala do personagem Conrado. A sua esposa Mariana lhe sugere que ele troque de chapéu, que o seu chapéu era um chapéu antigo, feio, fora de moda, e ele acaba entrando numa espécie de solilóquio ali acerca da metafísica dos chapéus. E ele vai falando sobre a importância que essa vestimenta tinha no século XIX, e ele conclui que os homens eles são escravos dos chapéus, que os chapéus é que comandariam as vidas dos homens, e não o contrário. Então, o homem sendo escravo de um objeto. Então, aqui o Cândido ele sinaliza isso, mencionando a teoria do humanitismo, que é proposta pelo Quincas Borba, né? É um personagem que aparece no Memórias Póstumas também, e no romance de nome Quincas Borba, que é um dos mais famosos do Machado. Então, essa teoria do humanitismo, se a gente for resumi-la, digamos assim, que é uma questão... Quem trata muito bem disso é o Roberto Schwartz. Ele tem um trabalho incrível, Ao Vencedor as Batatas, enfim, ele pega essa frase, esse ditame machadiano, e desenvolve isso com uma maestria impressionante, né? Nós temos grandes críticos, né, que tratam do Machado de Assis, né, para além do
do próprio Antônio Cândido, a gente tem aqui o Augusto Maia, Raimundo Faoro, o próprio Alfredo Bose, nós temos essa perspectiva que foi colocada aqui para nós do Roberto Schwartz, e eu menciono também aqui o meu querido professor João César de Castro Rocha, inclusive, agora recentemente, ele lançou um livro intitulado Os Contos, ele organizou, né, este livro, mas enfim, Os Contos Quase Esquecidos de Machado de Assis. Eu vou colocar a fotinha do livro aqui para vocês terem noção. É uma boa pedida para quem gosta aí do universo machadiano e deseja retornar aos contos, né, com uma perspectiva mais contemporânea de análise e tudo mais. Inclusive uma curiosidade, por esses dias parece que foi encontrado um texto inédito do Machado. Eu me esqueci aqui o nome da professora, pesquisadora que localizou. Eu vou colocar aqui para vocês, mas enfim, é um texto que me parece que é uma espécie de biografia do Dom Pedro II, mas enfim, nada muito aprofundado, mas é um texto machadiano. Então, vez por outra, a gente sempre encontra essas preciosidades, né? Tem um professor também da UFSCar, que é o Wilton José Marques, ele também, há alguns anos, ele encontrou um poema também do Machado. Então, o Machado, ele sempre nos surpreende, né? Ele está mais vivo do que nunca e continuará vivo, né? Essa é a grande questão que nos acalenta o coração. Então, voltando aqui a essa questão do humanitismo, se a gente for tentar resumir de uma forma bem simplória essa teoria do humanitismo, que é propagada pelo personagem do Quincas Borba, seria a questão da lei do mais forte, do mais rico e do mais esperto. Para o autor, o positivismo seria desumano e antiético. Por isso que ele diz aquela famosa frase, né? Ao vencedor as batatas. O homem ser o lobo do homem, né? O homem que é aquele indivíduo que ele quer dominar, ele quer vencer, enfim. O vencedor leva tudo, mas que tudo é esse, né? Que tudo, se tudo é relativizado, segundo o próprio Machado, o que seria esse vencedor? E o que seria do perdedor também? A gente tem que pensar tudo isso. Essa teoria do humanitismo aborda muito bem essas questões e nos deixa assim bastante intrigados, né, com o tema e tudo mais. Então é isso, pessoal. Eu acredito que o grande final aqui do texto do nosso querido Antônio Cândido é um convite à leitura do Machado de Assis. Ele diz assim: o melhor que posso fazer é aconselhar a cada um que esqueça o que eu disse, compediando os críticos, e abra diretamente os livros de Machado de Assis. Então, a questão do direito à literatura, o direito à leitura, de que tanto nos defendeu Antônio Cândido, ele já esboça aqui a grande questão que se abre vamos ler Machado, vamos nós, enquanto leitores, reatualizar Machado. Machado necessita disso, e nós também. Então é sempre um presente esse contato com a obra machadiana, e eu espero que vocês tenham gostado desses 2 vídeos. Fica o convite, então, eu externalizo a vocês, eu ratifico o convite do Antônio Cândido, que vocês leiam sempre Machado. Aqui o Machadão está comigo, a gente sempre recorre a ele. Poxa vida, é um grande escritor, e é isso. Um grande abraço para vocês, literatura voa, até o próximo vídeo.